Deixa o Espírito Santo de Deus mexer nas suas estruturas essa noite. Dá glória ao Senhor, exalta o nome do Todo-Poderoso. Ele está aqui, Ele está aqui. Foi Ele que trouxe você aqui nessa noite. Ele trouxe você aqui nessa noite. Dá glória ao Senhor, o Senhor de toda a terra, porque não há Deus igual ao nosso Deus. Não há Deus maior do que o nosso Deus. Não há Deus melhor do que o nosso Deus. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. O nosso Deus está acima de tudo e de todos. O nosso Deus é o Deus que fez os céus e a terra e tudo o que neles há. Foi a mão do Todo-Poderoso que fez todas as coisas. Por isso Ele é digno de adoração, de louvor. Por isso você veio aqui nessa noite para dizer: Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Enche o seu pulmão e adora Ele. Glorifica, exalta. Diz para Ele o quanto você ama. Ele é seu Pai, Ele é o seu Senhor. E Ele quer ouvir da sua boca dizendo o quanto você o ama. Porque Ele já provou o amor dele por nós na cruz. A palavra diz que Deus provou o seu amor para conosco quando plantou o seu Filho na cruz. Ele é digno de ser adorado por você. Ele é digno de ser amado. Ele é. O amor está com Ele na cruz, dizendo: venham todos. Venham todos que crerem. Venham todos os que estão cansados e oprimidos. Nessa noite eu quero que você coloque diante do Senhor os seus medos, as suas angústias, as suas dúvidas. Coloca diante dele. Ele sabe o que fazer com todas essas coisas. Nós não sabemos, Ele sabe. E peça para que o Senhor derrame sobre o seu coração a alegria dele, para que você possa adorá-lo na beleza da sua santidade, mas adorar com alegria, com um coração regozijante, com um coração grato a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. Lembre-se, hoje você teve tantas oportunidades na vida. Você pode levantar da cama, cuidar dos seus afazeres durante o dia, e o Senhor preparou esta noite, no final desse dia, o Senhor preparou para que você viesse até aqui e, como irmão amado, família de Deus, adorasse o Senhor. Foi o que Ele nos pediu nesse dia, que nós pudéssemos, como igreja, como família, como filhos amados, adorássemos Ele na beleza da sua santidade, porque Ele proveu tudo na nossa vida hoje. Ele proveu o pão de cada dia, Ele proveu o vestir, o calçar, Ele proveu a saúde, Ele proveu esse lugar para que nós pudéssemos adorá-lo. Por isso adore o Senhor com alegria. Tinha muitos lugares para você ir nessa noite. Tinham muitos lugares que nós poderíamos ter ido, mas o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos trouxe nesse lugar. O Senhor preparou esse ambiente. O Senhor preparou esse tempo para que juntos os seus filhos adorassem, louvassem o seu nome,
e cantassem dizendo: não há Deus maior do que o nosso Deus, não há Deus melhor do que o nosso Deus, não há Deus tão grande como o nosso Deus. O nosso Deus é o único, Ele é vivo, Ele ressuscitou, Ele é a nossa alegria, a nossa salvação, Ele guarda a nossa vida, porque tem propósito para nós. Oh, aleluia! Por isso Ele é digno de ser adorado, de ser louvado. Ele é digno de ser adorado, de ser louvado. Abre o teu coração, deixa o Espírito Santo do Senhor tocar na sua vida. Deixa o Espírito Santo do Senhor encher o teu coração de alegria. E então tu dirás ao Senhor: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. O nosso Deus é o único que nos resgatou. Ele nos resgatou, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso nós adoramos na beleza da sua santidade. Levanta a tua voz, levanta a tua voz e canta: não há Deus maior. Para o seu louvor, Tudo para o seu louvor. para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus, que bom, que noite gloriosa, não é? Como é bom estar aqui com vocês, viu? Deus é maravilhoso. Nilão, me dá minha Bíblia aí, por gentileza, meu irmão. Oh, noite gloriosa. O nosso Deus realmente é Deus tremendo, não é? Não tem... Obrigado, Nilo, seu galardão não vai ser pequeno não, tá? Nosso Deus é tremendo, Deus tremendo. Meu amado irmão, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, uma palavra que Deus colocou no meu coração, já faz uns dias, e hoje de manhã eu tomei um susto muito grande, porque eu estava aqui no culto de manhã, né, e daqui a pouco o pastor Nilo abre as escrituras em 1 Coríntios capítulo 12. Foi Romanos 12? Desculpa. Deixa eu me achar. Aí eu estava ali no banco sentado aqui do lado do Samuel, o pastor Samuel, e disse assim: Samuel, não é possível que o Nilo vá falar sobre Romanos capítulo 12 e versículo 4. Aí ele disse assim, quando o Nilo leu o versículo 3, o Samuel falou assim: ele vai passar por lá. Porque essa palavra Deus colocou ela no meu coração. Na verdade Ele colocou no meu coração e no coração do pastor Nilo, né? Evidentemente o Nilo, ele trabalha essas questões melhor do que eu, mas como não é eu que faço, né? Quem faz é o Senhor. Então a mesma graça que está sobre o Nilo está sobre mim e sobre você. Amém? Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Gênesis, capítulo 11. Depois nós vamos lá para Romanos 12, tá bom? Mas eu quero falar com você hoje, meu amado irmão, sobre comunhão. Comunhão, unidade, andar juntos, compartilhar, adorar a Deus no mesmo lugar, no mesmo espírito. Você pode chamar do que você desejar.
vai dar no mesmo. Porque afinal de contas, nós fomos chamados para adorar o Senhor como filhos amados que somos e na comunhão do Senhor. Lá no Salmos 133, a palavra de Deus diz assim, que é bom que os irmãos vivam em comunhão. É bom. Ela diz assim, nesta comunhão o Senhor ordena a bênção. Mas não é só a bênção, ele ordena a vida com abundância, ou seja, a vida eterna. Porque o nosso Deus é o nosso Pai, nos adotou, nos comprou, nos salvou, nos redimiu, é nosso Pai. E como Pai que Ele é, deseja que os seus filhos vivam em união, em comunhão, de mãos dadas, no mesmo propósito, na mesma direção, adorando o mesmo Deus, na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo Senhor, na mesma palavra. É Pai. E Pai quer que os filhos estejam em comunhão. Eu sou pai, muitos de vocês também são pais, mães, e nenhum pai fica satisfeito quando os seus filhos estão vivendo um tempo de rebeldia um contra o outro, ou contra o pai e a mãe. Não, o desejo do pai é que todos vivam em comunhão. E não existe pai como o nosso. O nosso pai é o melhor, é o maior. Nosso pai cuida. O nosso pai, ele vê os nossos defeitos e trata de trabalhar no nosso coração. O nosso pai não vive com o dedo em riste, acusando. Não. O nosso pai é um pai que trabalha no coração dos seus filhos, para que cada dia ele seja mais parecido com o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso pai. O nosso pai foi nos buscar quando nós estávamos nas trevas, dominados por outro reino, Colossenses capítulo 1. Ele foi nos buscar, nos transportou de lá. Então ele foi nos buscar para quê? Para que nós vivêssemos em desunião? De modo algum. O pai, o nosso pai, é aquele pai que abraça. O trono de Deus, apesar de ser um trono maravilhoso e glorioso, é um trono que repele, mas é um trono que acolhe. Por isso que a comunhão da igreja, a unidade da igreja é tão importante. Tão importante. Então nós vamos trabalhar hoje essa questão da comunhão, e eu espero que hoje, quando nós sairmos daqui, nós possamos sair com um novo pensamento. O Nilo trabalhou quase essa questão de manhã, deu umas pinceladas, e eu quero complementar nessa noite. Daqui a pouco nós vamos tomar um café juntos, e eu espero que todos estejam com o coração aberto para abraçar. Se houver necessidade de pedir perdão, que peça, de perdoar, que perdoe, mas não saia daqui hoje sem um coração limpo, sarado, curado pela glória do nosso Deus. Amém? Então, eu quero começar dizendo para você o seguinte: a comunhão com Deus é importante, porém, a comunhão com os irmãos também é importante. Cristo não tem discípulos secretos, Cristo não tem células isoladas, Cristo tem um corpo. Tem um corpo. E o corpo de Cristo precisa ter comunhão com Cristo e com os seus irmãos. Portanto, Jesus não tem filhos. Jesus não tem filhos prediletos. Jesus ama todos. Morreu por todos. Ama a todos. Mas veja o poder da comunhão do homem. Lá em Gênesis capítulo 11, onde você abriu aí, tem uma história de uma cidade. Um sujeito chamado Nimrod, o nome dele, ele começou a construção de uma cidade, de uma torre que nós conhecemos como Torre de Babel. Como se deu esse negócio? Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz que quando Deus recomeça com Noé, ele diz assim: Noé, frutifica, enche a terra. A ordem de Deus é horizontal: enchei a terra, frutificai. Isso é Gênesis capítulo 1, versículo 9. Quando chega em Gênesis capítulo 11,
Ali eles implementam a construção de uma cidade. Qual era a ideia? A ideia é o seguinte: vamos construir uma cidade forte, no meio dessa cidade vamos construir uma torre, e essa torre precisa ser tão alta que toque os céus. Claro que ninguém vai construir uma torre que toque os céus, mas a ideia do texto é de algo imponente, muito grande. Ok, começaram a construção da cidade e da torre. Qual é o propósito? Primeiro, que a torre precisa ser grande porque a cidade precisa ser vista de longe. E ter uma torre alta no meio de uma cidade significa uma cidade forte e poderosa. Segundo, esse povo vem de um contexto de dilúvio. Eles tinham medo que ocorresse um outro dilúvio. Então, toda a construção da cidade foi feita na intenção de se proteger. O problema é que eles não combinaram com Deus, que iam construir a cidade. Tudo bem, começaram a construir, Deus dá uma olhada e diz assim: esse negócio não dá certo, não vai dar certo. Nós vamos ter que embargar essa obra, não tem outra saída. Só que o texto diz algo importante que eu quero ler com você. Por que Deus teve que embargar a obra? Por causa da arrogância deles, de querer tocar os céus. Presta atenção num detalhe. Lê comigo o versículo 5 do capítulo 11 de Gênesis. Olha o que diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Eis que o povo é um. E todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem. Essa comunhão para essa construção tinha a aprovação de Deus? Não, não tinha. Mas a comunhão em si deu a eles forças para construir uma cidade que Deus disse: não vai construir. Por que não vai construir? Porque não é projeto de Deus, é projeto de homem. Não foi Deus que mandou eles construírem uma cidade no vertical. Deus mandou construir no horizontal, é para encher a terra, não é vertical. A cidade e a torre é obra de homens, não é obra de Deus. Deus então disse: não pode prosseguir, vamos embargar, vamos. Lê comigo agora o versículo 7 do capítulo 11 de Gênesis. Olha o que acontece: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram a edificação. Já pensou nisso? Aonde foi que Deus foi mexer para que eles não prosseguissem construindo a sua obra? Aonde? Na comunicação. Foi lá que Deus mexeu para que o processo parasse, para que a obra parasse. Foi lá que Deus mexeu, na comunicação deles. Presta atenção aqui, ó. Se não houver comunicação, boa comunicação, não há trabalho eficaz. Não há uma realização de um projeto. Não há concretização de sonhos. Em um ambiente de confusão, onde um não entende as palavras do outro, um não entende o coração do outro, não tem construção de nada. Porque a comunhão da igreja nos fortalece para avançar. Entenda isso. Você quer parar um projeto? Você quer parar uma obra? Interrompe a comunicação. Aí imagina, pensa comigo.
De repente, o arquiteto não consegue mais se entender com o engenheiro. O engenheiro não consegue mais se entender com o mestre de obras. O mestre de obras não consegue mais se entender com o pedreiro. O pedreiro não entende mais o que o servente está dizendo. Acabou a obra. Não tem mais. Na nossa vida, trazendo isso para 2025, não é diferente. Tudo o que é construído só pela vontade do homem e pela força do homem, mas não é construído segundo a vontade de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o mandamento de Deus, a autorização de Deus, é obra de homens, não prospera. Não prospera. Porque é de homens, não é de Deus. Quando é Deus que autoriza, quando é Deus que começa, quando é Ele que ajuda, quando é Ele que dá a direção, as diretrizes para uma construção, é muito diferente, tudo acontece. É um ambiente espiritual perfeito, é uma comunhão perfeita, é uma unidade perfeita, construída pelo Espírito Santo, mas quando não é o Senhor, é obra de homens, fadada ao fracasso. Por isso a comunhão é tão importante. Uma vez que Deus embaralhou as línguas daquele povo, acabou a obra, não se constrói mais. Então, naquela situação, naquele momento, Deus então desceu para confundir e paralisar aquilo que Ele não tinha mandado o homem construir. Mas a comunhão deles, a determinação deles, estava dando certo. O próprio Deus disse para eles assim, na verdade ele disse, desçamos, é o Pai, o Filho e o Espírito. Ele disse, esse pessoal está determinado, eles vão construir esse negócio vai dar trabalho. Mas tem um outro fato que eu queria compartilhar com você. Abra comigo lá em Atos capítulo 2, por favor. Lá em Atos capítulo 2, Deus também desceu. Em Atos capítulo 2, Deus também desceu. Lê Atos capítulo 2, versículo 6, por favor. Vamos lá? Atos 2, versículo 6. Achou? Atos capítulo 2, versículo 6 diz assim: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Sabe quantas nações haviam ali, aproximadamente, ouvindo aquele pessoal? Mais de 10 nações. Agora lê o versículo 11, nós lemos o 7, lê o versículo 11. E cretenses e árabes, todos os termos ouvidos em nossa própria língua, falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. O que quer dizer isso? Qual é a diferença de Gênesis capítulo 11 para Atos capítulo 2? É que Gênesis capítulo 11, meu irmão, Deus desceu para confundir, mas em Atos capítulo 2, Deus desceu para unir. Deus desceu para construir uma união perfeita da sua igreja, porque Deus tem uma mensagem e quer que todos entendam a sua mensagem. Quando nós lemos esse texto, nós entendemos que um ambiente controlado pelo Espírito Santo é um ambiente onde todos se entendem. Eu entendo o que o meu irmão fala, eu compreendo o que o meu irmão diz, eu concordo com ele no plano, no projeto, no caminho.
Nós adoramos o mesmo Deus, nós amamos o mesmo Senhor, nós compartilhamos da mesma fé, nós vamos para o mesmo lugar, para o céu de glória, de luz, novo céu e nova terra. Esse é o plano. Por isso o Espírito Santo vem e faz questão de fazer com que todos entendam a mensagem de Deus. Em Atos capítulo 2, existe uma salvação. Essa salvação é as grandezas de Deus, e ali havia muitas nações, cada uma falando uma língua diferente, e o Espírito Santo fez um milagre naquele momento, traduzindo para que cada um entendesse na sua própria língua as grandezas do Deus eterno. Pois bem, hoje, eu e você, nós que somos a igreja de Deus, precisamos do mesmo Espírito, do mesmo Senhor. Para quê? Para que um entenda o que o outro está falando. Para que eu entenda o coração do meu irmão. Para que junto com o meu irmão nós possamos fechar as brechas. Para quando o diabo se levantar e tentar furar o bloqueio, eu possa estar de mãos dadas com você, meu irmão, dizendo a ele: aqui não, aqui não, aqui não. Que nós possamos dizer a mesma coisa que disse Jesus. Aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em nós, como comunhão, como irmãos, em unidade, ele nada tem em nós. Quais são os pilares que sustentam uma igreja de pé? Deixa eu ver com você. Quais os pilares que nos mantêm de pé, para que o diabo não tenha espaço no nosso meio, para que o diabo não fique observando uma brecha, para que ele consiga colocar a mão, e depois que ele coloca a mão e deixa lá plantada, a tendência dele é querer aumentar essa brecha, de várias maneiras. É uma palavra que eu não entendi, porque o Nilo me falou, interpretei mal, não gostei. É uma atitude que um irmão teve comigo, eu não gostei daquela atitude. Mas se o Espírito Santo que mora em mim é o mesmo que mora no Nilo, o Senhor meu é o mesmo dele, o Deus dele é o mesmo meu, o céu que ele vai é o mesmo que eu vou, nós adoramos o mesmo Senhor. Então como é que eu posso ter com o Nilo uma brecha para o diabo colocar a mão? Não posso. Irmãos, entendam uma coisa, a igreja é a casa de Deus, ela está aberta para todos, mas ela não está aberta para tudo. A igreja é a casa de Deus, nós somos morada de Deus, e ela está aberta para todos, não importa de onde você veio, mas ela não está aberta para tudo. Existem coisas que não cabem dentro da igreja, existem coisas que por mais que nós gostemos delas, achamos bonito, não cabe dentro da casa de Deus, não cabe. Porque a igreja é lugar de quê? Igreja é lugar de vida, porque o príncipe da vida, o Deus da vida, habita na igreja, portanto a igreja é lugar de vida. A igreja é lugar de paz, porque o príncipe da paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habita em nós. Então precisamos ter paz. A igreja é lugar de justiça, porque o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Em quem?
No Espírito Santo, meu irmão, se eu vivo no Espírito, você vive no Espírito, nós vivemos no Espírito, então nós precisamos ter comunhão perfeita, unidade perfeita, um com o outro. Não podemos focar naquilo que nos separa, vamos focar naquilo que nos une. Não devemos nos preocupar com as artimanhas do diabo a ponto de esquecer do poder do Cristo vivo. Não, o nosso Senhor Jesus Cristo é maior. O nosso Senhor Jesus Cristo é mais poderoso. O nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. O nosso Senhor Jesus Cristo mora em nós pelo seu Espírito. Por isso que a igreja é esse povo forte, a igreja é esse povo bonito. A Bíblia diz que o povo de Deus é um povo forte, é um povo corajoso, porque sabe em quem crê. A Bíblia, meu amado irmão, não classifica-nos, ela não nos classifica como alguém alienado, bitolado, não. A Bíblia diz que nós somos um povo que conhece a verdade, que nós somos um povo liberto pelo poder de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós não vivemos mais debaixo do poder do pecado. Nós não somos mais influenciados pelo pecado. Nós ainda somos atacados pelo pecado. Porque da presença do pecado nós só seremos livres na eternidade, mas nós não vivemos mais debaixo do poder do pecado, nós vivemos debaixo do poder de Cristo, da mão poderosa de Cristo, do senhorio de Cristo. Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. É Ele. É Jesus. Portanto, a igreja precisa viver essa comunhão em Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele fala da igreja, ele personaliza essa igreja. Ele diz assim: a igreja é um corpo. Agora, chega comigo lá em Romanos capítulo 12, por favor. Ele diz assim: a igreja é um corpo. E ele vai dizer assim: como corpo, nós precisamos fazer algumas observações. Romanos capítulo 12 e versículo 4, ele diz assim: porque assim como um corpo, temos muitos membros. Eu já quero te adiantar que a família de Deus não é pequena, é grande, são muitos membros. E nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, eu faço uma coisa, você faz outra. Vamos dizer que eu seja a boca, a Norina é o braço, a mão. Se a Norina não pegar essa água para a boca beber, ela vai morrer de sede, ela vai morrer por inanição. O braço tem que se mover para pegar a garrafa. No corpo de Cristo é assim, eu faço uma coisa, você faz outra. No corpo de Cristo há essa diversidade na unidade. Não são todos intercessores, pregadores, evangelistas. Tem o pregador, tem o evangelista, tem o intercessor, tem o profeta, tem o apóstolo, tem o pastor, tem o mestre. Mas todos estão no corpo. Todos têm a sua função no corpo. E um depende do outro. Olha o que ele prossegue dizendo. Os membros têm a mesma operação? E nem todos têm a mesma operação. Versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo, em Cristo.
mas individualmente somos membros uns dos outros. Meu irmão, o que o Paulo está dizendo é o seguinte: eu preciso de você para viver. Eu preciso. Eu não consigo viver sem você. É um corpo. A mão precisa dos dedos. Então, se a mão disser para o dedo: eu não tenho nada contigo, vai ficar complicado, não vai? Percebe a nossa dependência um do outro? Pensa que nesse corpo alguém é as pernas desse corpo, tem que andar. Alguém é o olho, tem que ver. Alguém é a orelha, tem que o ouvido, tem que ouvir. Alguém é a boca, tem que falar. É um corpo, o corpo de Cristo. É um organismo vivo, é a igreja de Deus. A partir do momento que um membro desse corpo resolve se rebelar, ele deixa de fazer aquilo que ele foi colocado ali para fazer. Sabe qual é o resultado? Ele começa a adoecer o corpo de Cristo. Por quê? Lendo aquele livro Divinamente, eu esqueci o nome do autor, ele faz uma analogia bem interessante. Ele diz assim: todo rompimento causa uma podridão. Ele é médico, o autor desse livro. Ele diz assim: todo rompimento de um corpo, de uma parte do corpo, de um membro do corpo, causa uma podridão. Ou seja, esse rompimento é quando um membro não está recebendo sangue. Ele deixou de receber o sangue. Então ele começa a necrosar, a apodrecer e perder a sua função. O Paulo diz assim: a igreja de Deus é um corpo, é o corpo de Cristo. Portanto, quando alguém começa a sair desse corpo intencionalmente, é uma espécie de podridão. Ele começa a não receber mais a vida de Cristo, a seiva de Jesus. Portanto, ele começa a adoecer o corpo. E o autor desse livro diz assim: por isso que vem as dores. Porque a dor, ela está dizendo assim: existe um processo que está sendo construído, que está sendo feito, e que não é compatível com esse corpo. É por isso que quando um membro, ele está se deslocando da igreja, ele está saindo, ele está tomando outro rumo, o Espírito Santo já providencia uma maneira de dizer para ele: isso aí vai dar problema, volta e volta rápido. Ou é feita uma cirurgia, ou implanta um medicamento, alguma coisa, mas esse membro tem que voltar a receber vida. E o Paulo diz assim: assim é o corpo de Cristo. Todos precisam estar unidos perfeitamente, comungando da mesma coisa. Por quê? Porque aí está recebendo vida, está recebendo vida, está recebendo seiva, está recebendo os nutrientes do Senhor Jesus Cristo. Lembra das cortinas do tabernáculo antigo, do Antigo Testamento? A Bíblia diz que era tão perfeita que quando uma se movia, todas iam na mesma direção. Então, na igreja de Cristo não há espaço para vivermos essas divisões de modo algum. A igreja de Cristo é lugar de abraço. É lugar de abraço, é lugar de comunhão. É na igreja de Cristo que tem cores, que tem vida. É no meio da comunhão da igreja de Cristo que ele se move, que o Espírito Santo se move. Na igreja de Cristo não há privilégios para alguns e para outros. Não existe privilégio na igreja de Cristo. Na igreja de Cristo existe bênção, existe vida, existe cores, existe alegria.
Na igreja de Cristo é o lugar onde eu ajudo o meu irmão, não com interesse, mas é pelo que Cristo fez na minha vida e na vida dele. Na igreja de Cristo existe compaixão. É na igreja de Cristo, meu amado irmão, como diz o Hernando Dias Lopes, que a maior autoridade senta do lado do irmão mais simples e não existe diferença entre eles. Qual é o outro lugar que você vê isso acontecer? É na igreja de Cristo que o médico senta do lado do enfermeiro, o advogado senta do lado seja qual for a profissão. Não existe essa diferença. Todos comungam do mesmo Deus, do mesmo Senhor. É na igreja de Cristo, amado, que existe perdão. É na igreja de Cristo que eu perdoo o meu irmão, não porque ele é simplesmente o meu irmão, mas é porque eu sou um perdoado. Eu sou alguém que fui perdoado dos meus pecados, por isso eu preciso perdoar. Quem é perdoado, perdoa. Quem é sarado, sara. Quem é amado, ama. Quem reconhece de onde veio, baixa a bola, dobra os joelhos, coloca a cara no pó e diz: bendito seja Deus que me tirou de um lugar de charque, de lodo e de lama e colocou os meus pés num lugar seguro, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É só em Cristo que nós encontramos essas coisas. É na igreja de Cristo que eu consigo ver a necessidade do outro. A necessidade do outro nem sempre é algo material. Sabia disso? Tem gente que tem necessidade de um abraço. Tem gente que tem necessidade de uma conversa. Tem gente que a única coisa que ela quer é conversar um pouco com alguém. Tem pessoas que não dormem à noite porque não tem paz. Fala da paz de Cristo para ela, ela se assusta. Ela não sabe o que é paz. Nos últimos dias eu tenho frequentado um lugar muito delicado, onde as pessoas fazem tratamentos muitíssimo delicados, e eu vejo o desespero. Elas não têm paz para sofrer. Elas não têm paz para suportar. Elas não têm paz. Eu passo, eu vejo elas chorando, alguém do lado consolando. Não tem paz. Não tem. A igreja de Cristo é um lugar onde existe paz. Eu e o meu irmão, nós temos que andar de braços dados em paz. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem nos dá a unidade e a comunhão. Abra comigo em Efésios 4, por favor, rapidamente. Efésios capítulo 4. Dá uma olhada. Efésios capítulo 4. Olha o que diz o texto. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4. Agora olha o versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Não é em murmuração, não é com raiva, é em amor. Olha só o 3, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Veja bem, versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da
vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ele diz assim: procura guardar o vínculo da paz, aliás, procura guardar a unidade do Espírito. Qual é o meio pelo qual eu guardo a unidade do Espírito dentro da igreja de Deus? Pelo vínculo da paz. Para isso eu preciso de quê? Olha o que ele diz: eu preciso de humildade, eu preciso de mansidão. Entende isso aqui, amado irmão? A unidade e a comunhão o Espírito Santo nos dá, mas quem guarda, quem zela, quem faz de tudo para que ela continue crescendo e melhorando a cada dia, é eu e você. Somos nós que lutamos, somos nós que trabalhamos com cuidado e com zelo para que essa comunhão, para que essa unidade não acabe, para que essa unidade cresça e se fortaleça todos os dias. Por isso é que eu não posso ter, dentro do corpo de Cristo, não pode ter, melhor dizendo, não pode ter algumas coisas que nós fazíamos no passado, como por exemplo, rixas, confusão, raiva, rancor, ódio. O irmão não fala com o outro, não olha para o outro, não trabalha com o outro. Mas espera aí, não é o mesmo corpo? Não estamos no mesmo corpo? Não somos o corpo de Cristo? Ele não é a cabeça do corpo? Então, se eu, em um determinado momento, começar a agir dessa maneira, eu estou ferindo o corpo, não estou? Eu não estou adoecendo o corpo? Eu não estou causando sofrimento no corpo? Porque o corpo é de Cristo. Eu sou um membro do corpo. Só que eu não consigo conversar com o Nilo. Eu tenho uma bronca do Nilo. Porque o Nilo, ele conhece mais Bíblia do que eu, ele lê mais do que eu, ele prega melhor do que eu. Então, eu não vou muito com a cara do Nilo. Eu ando com ele, mais ou menos, mas eu não, é ele lá e eu cá. Mas nós somos irmãos, estamos no mesmo corpo. A cabeça é a mesma, é Cristo. Então como é que eu posso andar assim com o Nilo? Não pode. Eu tenho que pensar, eu sou um perdoado. O Nilo também é um perdoado. O Deus dele é o meu. A esperança dele é a minha. Eu tenho que... não, mas espera aí. Mas eu estou certo na questão. Eu não fiz nada com ele, foi ele que fez comigo. Pois é. Então Jesus fala assim, se isso está acontecendo com você, então vai até o Nilo. Você está certo? Você é o sertão? Sou. Beleza, então vai até o Nilo. Pega o Nilo pelo braço, leva ele para uma sala. Leva ele até uma sala e fala assim: Nilo, me perdoa que eu não gosto de você ainda não. Eu também não gosto de você não. Vamos nos perdoar? Amém. Vamos nos perdoar? Amém. Vamos nos perdoar? Eu não quero te perdoar não. Tá bom. Quer não? Não. Vem aqui, Davi, você. Vem dois. Vem você, dois. Davi e o Vitor. Corre. Vocês são testemunha de que eu estou procurando me acertar com o Nilo e ele não está querendo. Aí a gente conversa. Você quer acertar comigo, Nilo? Não. Não quer não? Não. Tá bom. Não quer não, né? Tá bom. Não. Então vai, Nilo. Obrigado, viu? Tá. A treta está feia agora. Obrigado, viu? Certo. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu devo vir aqui e dizer para os meus irmãos da igreja, que é o corpo de Cristo, o seguinte:
Eu fiz tudo que as Escrituras mandou para consertar a minha situação com o pastor Nilo, mas ele não concordou, né? Certamente numa dessas eu chamaria o meu pastor para resolver, mas ele não concordou. Por quê? Porque o corpo precisa estar ciente de tudo que os membros estão fazendo. Mas a Bíblia diz assim: mas se você chamar o Nilo, conversar com ele, se perdoar, e dizer assim: Nilo, me perdoa, eu te perdoo. A Bíblia diz que a festa, alegria no corpo. Por quê? Porque é o mesmo Espírito que mora em mim, que mora no Nilo, o mesmo Deus dele é o meu. Nós não podemos andar separados, mas nós precisamos andar de mãos dadas, no mesmo propósito, no mesmo amor, na mesma fé, na mesma esperança, irmãos. A igreja de Deus é linda, andando em comunhão perfeita, recebendo vida de Deus. Não tem lugar para nada mais, senão a comunhão, a união, o amor, a graça, a misericórdia e a salvação. Não existe nada mais importante do que a comunhão no meio do seu povo. No dia que um irmão não quiser comunhão com o outro, e o Espírito Santo de Deus não falar com ele, se preocupe, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito de comunhão. Portanto, qualquer rachadura, qualquer brecha, o diabo está perto, procurando um lugar, e quando nós não vigiamos, a tendência dele é fazer estragos. Por isso, meu amado irmão, aproveite esse tempo que nós estamos tendo para promover a comunhão e a paz e a alegria nesse corpo de Cristo. Receba de Cristo Jesus o poder, receba a unção, receba a alegria e promova a paz nesse corpo, para alegrar o coração do nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então se cumprirá na nossa vida o Salmo 133, que diz: é na comunhão que o Senhor ordena as bênçãos, é na comunhão da igreja, do seu povo, que o Senhor ordena as bênçãos, é na comunhão que Deus ordena a vida para sempre, é na comunhão que Deus ordena vidas. Fique de pé e vamos terminar esse culto. Eu queria que aonde você estiver, você não precisa abraçar o irmão agora, mas pega na mão dele, entenda que você é parte desse corpo de Cristo, entenda que o Senhor está aqui, e a grande felicidade do nosso Deus é ver todos unidos. Não pense que no corpo de Cristo há algum tipo de divisão. Todos nós vamos parar na mesa do Rei, para participar de um tempo de alegria maravilhoso na glória. E lá, meu amado irmão, do jeito que o homem mais importante da terra, se for salvo, será recebido, você e eu também seremos. Porque a Bíblia diz que nós vamos ver a face do Senhor, e Ele vai nos convidar, e nós vamos poder dizer ao Senhor, nós vamos poder ver a face do nosso Deus e dizer: Senhor, como é bom te ver,
Como é bom saber que nós estamos salvos, contemplando a presença do Eterno. Oh, meu Deus! Como é bom saber disso! Como é bom adorar o nosso Deus juntos como igreja, irmãos! Dizendo ao Senhor: Pai, obrigado por nos salvar, por nos resgatar, obrigado por fazer um único povo, de todos os povos fez um. Obrigado por ter nos comprado, por ter nos redimidos. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Farei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente. Aleluia! Nos lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Aleluia! Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus
Cristo será sempre minha canção. Aleluia, 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 aleluia. Oh! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Deus. Nós vamos ter que parar, irmãos, porque eu não sei, mas sei lá, um dia desses aí, esse culto vai acabar virando uma vigília e vai ser complicado para o pastor resolver depois, porque quando o bicho pega é o pastor que resolve, tá, gente? Tá? Quando o bicho pega, a galera vem para cima do pastor. Isso é bom, né? Porque a gente sai, né? Deixa ele lá no fervor. Amados, fiquem na paz, Deus abençoe. E não esqueça, essa pessoa que está do teu lado aí é teu irmão, por quem Cristo morreu. Não deixe de sair daqui sem tomar aquele café e abraçar pelo menos 50 pessoas, tá bem? Graças a Deus, Deus abençoe.